A viagem começa no canto noroeste da Islândia, na pequena e isolada cidade de Patreksfjord, localizada embaixo de um enorme fiord. Seguindo a leste, encontra-se a calota de gelo do topo da cordilheira de Draumkjokul. A viagem passa por lagos e mais montanhas até chegar a uma antiga fábrica de salga. Depois desbrava o paraíso do papagaio do mar, na ilha de Grímsey. A parada seguinte é a cidade medieval de Hólar e sua escavação arqueológica. No coração do noroeste encontra-se a encantadora cidade de Akureyri, que na prática é a capital da região. No majestoso Parque Nacional Vatnajökull, a viagem acompanha um poderoso rio glacial e termina na formidável catarata Dettifoss. Nas águas gélidas do Estreito da Dinamarca estão os fiordes do Oeste, uma península escarpada localizada no canto noroeste da Islândia, bem na pontinha da Europa. O local é famoso pelo belo relevo acidentado, por ser muito isolado e pelas comunidades muito unidas que deram origem a uma cultura única e autossuficiente. Como a maior parte da região é montanhosa, as cidades e os vilarejos se desenvolveram em estreitas faixas de planícies que separam as montanhas dos fiordes. Isolados geograficamente do resto do mundo, os mais de 600 moradores do vilarejo de Patreksfjord têm uma identidade regional forte e são muito vinculados à terra. Os fiordes do Oeste foram conquistados pelos vikings no século IX e muito antes de haver estradas, os conquistadores dependiam do mar para se locomover. Agora, estradas de cascalho e de asfalto interligam vilarejos e cidades nas montanhas, mas não existem atalhos. As rodovias percorrem sinuosamente os complexos fiordes esculpidos por geleiras antigas. Dizem que nos fiordes do Oeste, todas as estradas são pitorescas. A região é conhecida pelo clima extremo e imprevisível. Um dia de sol pode rapidamente ser substituído por chuva e neve. Aqui, o inverno dura quase metade do ano. Mesmo no verão, as montanhas ficam cobertas de neve e as temperaturas raramente superam 20 graus. Mas os matizes quentes da Islândia podem ser vistos o ano todo, com uma paleta de brancos no inverno e tons de verde e cinza na primavera. Seguindo a leste pelo fiord Onundar, encontra-se o vilarejo de Flateyri, que já serviu de base para expedições de caça de tubarões e baleias. Agora é um local muito frequentado por pescadores estrangeiros e cedia uma famosa competição de esculturas de areia. Mas o animado vilarejo de menos de 300 habitantes sofreu uma tragédia em 1995. Duas grandes avalanches desceram a montanha íngreme que fica atrás do vilarejo em janeiro e outubro, soterrando casas e matando dezenas de pessoas. Um muro de contenção de barro foi erguido para proteger Flateyri das nevascas de inverno. O novo muro está funcionando bem. Nos últimos anos, ele evitou que a neve atingisse o vilarejo durante várias avalanches. A tragédia faz lembrar a força da natureza e a vulnerabilidade das pessoas que moram no sopé das enormes montanhas da Islândia. Chegar à cidade de Ísafjord num avião pequeno não é para os fracos, mas é muito mais fácil ir de helicóptero. Os passageiros têm uma experiência inesquecível, pois o avião rodeia o fiord estreito, depois plana pela face da montanha, sobrevoa os coloridos bairros da cidade e pousa com segurança na pista. Ísafjord, que significa fiord de gelo,
está localizada num pedaço de terra curva que se projeta no mar. Montanhas íngremes ladeiam a baía como muralhas de castelo. Esta é a maior cidade dos fiordes do oeste, um destemido povoado fronteiriço de 3.000 pessoas que ainda seguem um estilo de vida tradicional. O lugar é aconchegante, repleto de arquitetura do Velho Mundo e com uma forte tradição musical e artística. As casas em cores vivas são comuns na Islândia e mostram o jeito alegre dos islandeses. A cidade tem a maior coleção de casas de madeira antigas do país. Obviamente, a pesca é uma indústria importante em Ísafjord. Mas as novas restrições aos pescadores e o declínio da população de peixes geraram cortes no setor. Muitos moradores foram procurar emprego em Reykjavik, a capital do país. A Islândia é famosa por suas luzes. Tem o sol da meia-noite no verão e a etérea aurora boreal no inverno. Os fiordes têm uma relação peculiar com o mar. Eles se formaram com o recuo das geleiras, que deixaram vales em formato de U pelo caminho. A água invadiu os vales e formou enseadas ladeadas por montanhas, criando um dos relevos mais impressionantes da Terra. Geólogos do mundo todo vêm à Islândia para desvendar os mistérios da formação da Terra. Milhões de anos atrás, o resto do mundo se formou com os mesmos processos que continuam ocorrendo na Islândia. É um país jovem que ainda está se formando. Para a sorte dos turistas, grande parte dos tesouros da Islândia pode ser vista a olho nu. São 15 vulcões ativos, 10.000 cachoeiras, mais de 200 geleiras batizadas e imensos campos de lava. Tudo isso num país que caberia dentro da Inglaterra. A sul, atravessando-se os fiordes do oeste, sobrevoa-se a calota de gelo da Draumkjokul, a geleira mais ao norte da Islândia. Ela fica na inabitada península de Hronstrandir, que agora é uma reserva natural e uma área de destacada beleza natural. As geleiras ocupam 11% do país, refletindo tons de branco, preto e azul por todo o relevo congelado. Ao sul da geleira, um lago derretido reflete o céu, e isso mostra a natureza imaculada da ilha. Considerado o país mais limpo do mundo, a Islândia tem uma história ambiental de sucesso. Quase todo o consumo energético é suprido por recursos renováveis. Os moradores também se orgulham do ecossistema puro do país, que tem rios e correntes livres de poluentes e que fornecem água doce e cristalina direto da torneira. Halldór Laxness, escritor que ganhou o Prêmio Nobel, inspirou um de seus romances aqui em Djupavik, onde se fez muita fortuna com a indústria do arenque. No auge, nos anos 1930, esta antiga fábrica de salga processava uma quantidade ilimitada de arenque. Mas em meados dos anos 1950, a população de arenque diminuiu e a fábrica teve que fechar as portas. Agora serve de lembrete de que as fortunas ganhadas no mar tiveram altos e baixos ao longo da história do país. Mas a Islândia é uma das líderes em conservação das populações de peixes, monitorando-as e limitando a pesca. O bacalhau é o peixe mais importante da Islândia, representando cerca de 1/3 dos ganhos com o mar. Mas apesar das 2 décadas de restrições, a pesca do bacalhau nunca mais atingiu os níveis históricos. Seguindo a sul,
A viagem passa pelas faces de um dos maiores picos de lava dos fiordes do oeste. Depois de sobrevoar os reflexos cristalinos de um lago glacial, a viagem chega à última parada do oeste da Islândia, a ilha de Grímsey, o paraíso dos papagaios do mar. A ilha, que tem muitas espécies de aves, como papagaios do mar e biguás, fica a 10 minutos de barco da pequena vila pesqueira de Drangsnes, na baía de Steingrímsfjord. Grímsey foi habitada por agricultores e pescadores até o século XX, mas agora abriga muitas espécies de aves, inclusive uma grande colônia de papagaios do mar, que infelizmente já foi embora. A região também é visitada por ursos polares, que chegam em icebergs que se desprenderam do Círculo Polar Ártico, e às vezes por morsas, que vêm a nado da costa leste da Groenlândia, a 100 quilômetros de distância. Saindo dos fiordes do oeste, encontra-se um relevo mais suave e fértil na região noroeste da Islândia. Ao longo desta praia, perto de Blöndeus, dá para ver o que acontece quando a lava quente encontra a água fria. Elas produzem a areia negra, criando uma das praias mais bonitas do mundo. Está anoitecendo e a próxima parada é a cidade de Sauðárkrókur. Aqui se encontra o único aeroporto da região, com 5 voos semanais para Reykjavik. Também é um bom lugar para passar a noite. Além da pesca, Sauðárkrókur cedia outra indústria que é única no mundo: um curtume de peixes. Desde 1991, um curtume familiar transforma a pele de peixe em couro. O produto é exportado e usado na fabricação de sapatos e bolsas de luxo. Estas estruturas de madeira servem para secar bacalhau, outro produto importante para a exportação. Esta cidade tem a maior operação de secagem de bacalhau da Islândia. Os países europeus secam bacalhau há mais de 500 anos, praticamente da mesma forma. Este é um dos métodos de conservação mais antigos do mundo. Depois de desidratar com o vento e o sol, os pedaços de bacalhau são embalados aqui, num galpão, e são exportados sem sal até para a Nigéria, que usa o produto em muitas variedades de sopas. A sudeste, poderosos rios glaciais abrem caminho em cânions vulcânicos profundos até chegarem ao mar. Esta vista aérea do rio Jökulsá, atravessando a areia vulcânica negra, mostra uma incrível gama de traços, cores e desenhos. Parece uma pintura abstrata. Rios como este têm vários canais que se bifurcam e se reúnem, e estão mais presentes em regiões glaciais. É claro que a melhor forma de ver essas obras de arte é de cima, de onde é possível enxergar os desenhos complicados. A sul, atrás deste espinhaço, encontra-se Hólar, um dos locais históricos mais famosos da Islândia e lar de uma universidade rural especializada na criação de cavalos. No início do século XII, e muito depois de o cristianismo ter sido trazido para a Islândia por missionários noruegueses, Hólar se tornou a sé episcopal da Igreja Nacional da Islândia no norte. Durante os 7 séculos seguintes, o povoado prosperou como um centro cultural e educacional, tendo um papel importante na política islandesa. Mas em 1550, durante a Reforma Protestante, o último bispo católico, Jón Arason, foi levado com os 2 filhos para o sul, onde os 3 foram decapitados. Os arqueólogos fazem escavações no pequeno vilarejo há mais de uma década, e aos poucos é possível ter uma ideia melhor de como era a vida em Hólar. Milhares de artefatos foram encontrados, além de pegadas. Dentre as construções medievais descobertas estão uma casa rural e um salão de banquetes.
Todos os anos, no outono, as ovelhas e os cavalos são arrebanhados nos pastos destas montanhas e levados para os vilarejos dos vales vizinhos. O dia em que os animais são levados de volta ao curral de casa é um evento anual, com músicas e danças tradicionais, além de uma boa quantidade de bebida. A noite de festa só termina ao amanhecer, muito depois de os cavalos terem encontrado o caminho de casa. Estes são os majestosos picos de lava da cordilheira de Draungafjall, esculpida por geleiras e pelas frias temperaturas árticas. O ponto mais alto se chama Hraundraugi, com 1.075 metros de altitude. No sopé da montanha está o local onde nasceu o querido poeta islandês Jónas Hallgrímsson, que escreveu um poema de amor chamado Ferdalok, sobre um jovem que está de luto por ter perdido sua amada perto de Hraundraugi. A estrela do amor, acima de Hraundraugi, está encoberta pelas nuvens da noite. Ela riu uma vez do paraíso, do rapaz de luto no vale escuro. O pico foi finalmente escalado em 1954 e os escaladores foram recompensados com esta vista magnífica. A viagem segue a leste, acompanhando a estrada que passa pelo vale do rio Orga, a caminho de Akureyri, em Eyjafjord. Esta cidadezinha é, na prática, a capital do norte da Islândia. Ela também pode ser considerada o lugar mais alegre do país. Tem casas bem cuidadas, ruas arborizadas, semáforos em formato de coração e, como a cidade adotou o esteticismo no início do século XX, há muitos prédios requintados, como a Igreja Luterana, que foi concluída em 1949 e se destaca na cidade. É um lugar próspero. Duas das maiores empresas de pesca da Islândia estão sediadas aqui, assim como um movimentado porto marítimo e várias universidades. Como todos os islandeses, os moradores de Akureyri gostam de frequentar piscinas aquecidas. Graças à geologia do país, não falta água termal natural para enchê-las. Os islandeses levam a natação a sério. Quem não souber nadar não pode concluir o ensino médio. Apesar de estar apenas a 100 quilômetros do Círculo Polar Ártico, a cidade e seus arredores têm um dos climas mais quentes da Islândia, e isso não passa despercebido para os muitos turistas do local. A viagem segue a leste e sobrevoa as terras agrícolas mais férteis da Islândia. As fazendas da região criam gado. A maioria dos animais do país são descendentes diretos dos animais trazidos para a ilha pelos primeiros conquistadores vikings. A leste está o farol de Húsavík, que toma conta da baía de Skjaldfandir. Apesar de a região nordeste ser uma das mais isoladas da Islândia, a bela cidade pesqueira de Húsavík atrai multidões por causa de seu apelido, capital de observação de baleias. A baía é rica em plânctons e peixes. Atraídas pelo banquete, uma ampla variedade de grandes criaturas marinhas frequentam estas águas, inclusive baleias azuis e belugas. Perto do porto de Húsavík está a ilha Lundey, que fica repleta de papagaios do mar de abril a agosto. As aves marinhas parecem não se importar com o tamanho da ilha. Papagaios do mar, airos de asa branca, fulmares e andorinhas do mar árticas voltam todos os anos em bandos para procriar, sem perceberem que são uma grande atração turística. Mais para o interior da ilha e distante dos fiordes está a Godafoss, que significa Catarata dos Deuses. No ano 1000, Torgeir Thorkelsson, o porta-voz do parlamento islandês, tornou o cristianismo a religião oficial do país.
Para marcar a ocasião, ele jogou suas imagens pagãs na água da cachoeira, transformando Godafoss no local que simboliza a conversão da Islândia. Godafoss não é a catarata mais alta do país, mas é famosa pela beleza. Ficar de molho é uma experiência clássica que define a Islândia. A energia geotérmica em abundância faz com que praticamente todas as cidades islandesas tenham uma piscina naturalmente aquecida. A água quente é canalizada de uma usina geotérmica para as piscinas públicas. Esta lagoa em Mývatn é artificial, mas sua água pura tem características exclusivas. É alcalina e rica em minerais naturais e oligoelementos, além de ter um pouco de enxofre. Dizem que a água traz benefícios para a respiração e a pele. A tradição islandesa de se banhar ao ar livre vem da época dos vikings. Um pouco mais a leste, numa paisagem que lembra a lua, estão as piscinas de lama de Hverarond. São lagoas fumegantes de lama negra e borbulhante. Os turistas se sentem em outro planeta. Estas piscinas de lama se formam em poças de água de chuva quando o vapor e o gás subterrâneos sobem à superfície. Os gases ácidos corroem as rochas superficiais, que se transformam em argila. O solo rico em argila se mistura com a água da poça e produz uma pasta lamacenta e aquecida pelo vapor. Diz a lenda que esta área da Islândia foi criada pelo diabo invejoso enquanto Deus descansava no 7º dia. Ao sul das piscinas de lama está a usina geotérmica de Krafla, que coleta a energia bruta da terra e a converte em eletricidade. Esta usina, a maior da Islândia, se localiza estrategicamente perto do vulcão Krafla, tirando proveito da fonte de energia geotérmica. A água doce e fria é bombeada para a crosta quente da Terra e alcança temperaturas superiores a 100 graus. O vapor produzido é usado para mover turbinas que geram eletricidade. Mais de 90% dos lares islandeses são aquecidos pela água geotérmica. Seguindo a leste, encontra-se outro exemplo da força da natureza, as cataratas do rio Jökulsá-á-Fjöllum, no Parque Nacional Vatnajökull. Esta é a cachoeira Hafraeusfoss. Continuando o rio abaixo, encontra-se a catarata Selfoss, mais modesta, com apenas 11 metros de altura. Dá para ouvir de longe a poderosa catarata Dettifoss, o que mostra toda a sua potência. Esta é a maior cachoeira da Europa, despejando mais de 500 mil litros de água por segundo. A falta de altura e de largura é compensada pelo volume impressionante de água que passa com toda a força pelo canal estreito e cai na garganta abaixo, produzindo um vapor que pode ser visto a 1 quilômetro de distância. A neve e o gelo derretidos alimentam os rios da Islândia, que ainda é um país relativamente jovem em termos geológicos. Os rios jovens, assim como os adolescentes, são muito mais turbulentos do que os rios calmos dos países mais antigos. As cachoeiras daqui são um exemplo da vivacidade juvenil da Islândia. Nesta terra que tem 10 mil quedas d'água, a Dettifoss é uma das mais impressionantes, além de ser uma atração turística muito popular. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.